Olá, pessoal. Hoje eu quero relatar uma coisa muito interessante que me aconteceu nesses 10 dias de NoFap. Primeiramente, que foi a minha motivação de iniciar essa prática foi o benefício de perder um pouco da timidez, né? De ser uma pessoa mais comunicativa. E quando eu via os vídeos falando sobre os benefícios de se praticar no FEP, muito se falava dessa parte, né? Da pessoa perder a timidez, ter mais coragem, olhar nos olhos das pessoas para poder falar. E eu percebi que eu tinha muito isso, eu não conseguia manter meus olhos fixos ao conversar com uma pessoa. Eu não conseguia fazer apresentações, né? Nem na escola, nem na faculdade. Eu sempre fugia de apresentação porque eu morria de medo, assim, eu não conseguia. Quando chegava na apresentação, eu não conseguia olhar para as pessoas que estavam ali assistindo, né? Então eu tinha muito essa dificuldade. Então, um dos maiores motivos de eu começar essa prática foi por conta disso, né? O maior motivo mesmo foi esse, de perder essa timidez, essa vergonha de falar, esse medo, né, de falar com as pessoas, e principalmente em apresentação de trabalhos na faculdade, né? Eu demorei muito para correr atrás disso, de tentar melhorar isso. Eu já tô com 29 anos, já passei meu ensino médio, já fiz a faculdade e sempre fugi das apresentações. Consegui me formar no ensino médio e na faculdade fugindo de apresentação, por incrível que pareça, né? Claro, apresentei alguns trabalhos, tive que perder um pouco da timidez, encarar meu medo, mas ainda assim eu apresentava, mas com todo aquele medo, segurando aquilo ali dentro de mim, né? Daquela apresentação, e quando acabava, pra mim era um alívio. E aí eu tô falando isso porque eu tô aqui no 10º dia, e ontem, hoje é terça-feira, né? O dia que eu tô gravando esse áudio, não sei se eu vou postar na terça-feira mesmo ou não, mas só tive um pouquinho de tempo agora para fazer isso. Eu tô numa mudança, então estou de mudança ainda, né? Já quase uma semana me mudando, mas eu tô com um pouquinho de tempo agora antes de sair para ir pro jiu-jitsu, então eu resolvi falar sobre isso agora que eu tive esse tempo. Mas assim, ontem eu fui para minha pós-graduação e aí eu tive uma apresentação para fazer, né? E aí, semana passada também eu tive essa apresentação. E eu pude perceber a diferença de uma semana para outra que apresentando trabalhos, né? Na pós-graduação a gente tem muitos trabalhos para apresentar. E eu precisei apresentar trabalho semana passada e ontem também. Semana passada eu tinha acabado de ter uma recaída, né? Então eu tava ali na segunda-feira passada no segundo dia. Então, assim, eu tava ainda sem benefícios nenhum. Tava ali começando no FEP, minha segunda-feira tava. Eu lembro que aquela segunda-feira não tava nada legal e tinha uma apresentação, então assim, eu tava morrendo de medo de fazer aquela apresentação. Primeiramente, muita parte do medo que eu tenho é por conta da falta de preparação, né? Um dos trabalhos era em grupo e assim, eu não me planejei tanto para fazer. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer trabalhos em grupos porque eu gosto de fazer as coisas mais individuais, né? E o grupo se organizou todo e eu fiquei meio assim que deixando acontecer e não me organizei tanto. E outro trabalho era individual, também não me preparei tanto, mas eu me preparei um pouco melhor, né, para falar sobre aquele trabalho, mas ainda assim tava me dando muito medo. E chegou segunda-feira passada, eu consegui fugir desse trabalho que era individual, porque não deu tempo de todo mundo apresentar. E eu sempre falando, não, depois eu vou, e aí acabou o tempo e ficou para ontem, né, que eu acabei apresentando ontem. E o trabalho em grupo eu apresentei assim, não foi um desastre, vou dizer assim. Eu consegui apresentar, mas assim, eu não consegui ficar em pé, por exemplo. Mas até que eu consegui falar tudo que eu tinha que falar, mas eu falei muito, muito rápido para me livrar logo daquilo ali. Eu não conseguia olhar para as pessoas que estavam ali, pessoas que eu vejo sempre na pós-graduação, que eu conheço, os professores que eu conheço de sempre, mas assim, eu tava com muito medo, muito nervoso, minha barriga tava doendo, minha cabeça começou a doer, o corpo todo dói
E assim, e tava mais do que o normal, porque eu tinha acabado de cair, né, da, da, da retenção. Então, assim, foi uma sensação muito ruim. E ontem, já no meu nono dia, né, foi totalmente diferente, né? Já conheci uma semana de retenção, a confiança começa a vir, você começa a ficar. é, Você já começa a conseguir olhar para as pessoas, falar com as pessoas, a timidez começa a sumir um pouco. Então, ontem foi completamente diferente. Eu consegui apresentar em pé, eu consegui falar tudo que eu tinha que falar, eu consegui olhar para as pessoas e eu não tava me sentindo nervoso, assim. Foi a primeira vez, assim, que eu apresento um trabalho e eu não me sinto nervoso, tão nervoso. Assim, tem um nervosismo? Tem. Mas quando eu cheguei lá na frente, eu não tive aquela vontade de sair correndo, aquele medo, aquela dor que me dava. Foi a primeira vez que isso me ocorreu, né? Nem quando eu apresentei meu TCC. Quando eu apresentei meu TCC, eu estava em retenção, eu tinha caído, né, um pouco antes. E quando fui apresentar, eu estava ali com, não sei se uma semana, eu não lembro muito bem, de retenção também. Mas ainda assim, eu fiquei com bastante medo, eu fiquei bem nervoso na apresentação, até porque foi uma novidade para mim, e era um DCC, né, na graduação. E assim, tinha pessoas da minha família ali, tinha professores, pessoas que estavam ali me avaliando. Então, assim, foi todo um cenário diferente. Ontem já não foi tanto assim, mas foi assim, a primeira vez que eu não fiquei tão nervoso assim. Quando eu saí da apresentação, eu falei, cara, não estou nervoso. Eu não fiquei nervoso, eu apresentei tudo que tinha que apresentar, falei tudo que tinha para falar. E na pós-apresentação, o professor veio me indagar algumas coisas e eu consegui falar para ele que eu precisava falar, porque eu sempre, quando eu apresento um trabalho, eu não respondo nada, eu deixo pra lá. E assim, não, aí eu fui falando, comecei a comentar com ele, conversar sobre o trabalho, sobre o que eu precisava fazer. Então, assim, foi uma coisa muito legal. E isso tudo eu percebo que foi por conta da retenção e por ter perdido isso, esse medo, a retenção me fez perder esse medo, né? Então, é o que vem me motivando a continuar a essa prática, é isso. E outra coisa, questão do feriado, eu consegui passar o feriado tranquilo, eu pensei que seria muito mais difícil. Acho que o dia mais difícil foi ontem, de ontem para hoje, foi o dia mais difícil desses 10 dias, que eu tive uma relação, né, uma relação sexual no domingo, e tudo bem, não soltei, não joguei pra fora, nada, foi tranquilinho. Mas vi aquela tentação de ver o conteúdo adulto, eu acabei cedendo um pouco e eu assisti. E ontem eu acabei perdendo o sono, fiquei com muita vontade, acabei assistindo um pouco de conteúdo de novo, né? Vi e aí perdi muito sono. Aí quando eu vi que tava com muita vontade, fui tomar um banho gelado. Isso já era o que? Quase 3 horas da manhã. Tomei um banho gelado e fui dormir, consegui dormir bem. Acordei de manhã e hoje passei um dia tranquilo, assim, com bastante energia, fiz muita coisa hoje, uma coisa assim que eu não esperava. Falei, pô, vou. Acabei com o meu dia dormindo, indo dormir muito tarde. Claro, tô mais cansado do que o normal, ainda vou pro jiu-jitsu ainda, mas tô com energia, não fui pra academia porque não ia aguentar os dois. Mas assim, hoje pelo menos não conseguiria. Geralmente, pra mim, é tranquilo ir pro jiu-jitsu e ir pra academia, né? Apesar que eu fico com muita dor no corpo todo. Mas eu consigo fazer os dois por conta da energia, o corpo fica com muita energia e a gente tem que extravasar. Uma coisa que a gente tem que fazer durante o NoFap é fazer esse uso dessa energia, não deixar acumular. E o meu problema ontem foi esse, porque ontem eu já acordei tarde, né? Não fui trabalhar, acordei tarde e aí só tinha a aula da pós-graduação e não fiz exercício, não fiz nada, então assim, só foi a aula mesmo. Apesar da aula ser a tarde inteira até a noite, não transmutei tanto essa energia na aula. Então eu cheguei em casa e não consegui dormir, fiquei até 2 horas da manhã acordado. Então assim, durante uma febre tem que ter muita vigilância, tem que ter muita força de vontade de não recair, porque é muito fácil cair, muito fácil. Ainda mais quem mora sozinho, quem é solteiro, e assim, é muito mais fácil mesmo. Então, ontem foi bem difícil. Eu cedi à tentação da pornografia.
do conteúdo adulto. Vi sim, mas não joguei pra fora, tô aqui retido ainda. E hoje minha energia tá muito fora do normal, pra quem dormiu pouco, né? Eu dormi 3 horas e 48 segundo meu relógio. Dormi só isso de quantidade de sono, então assim, dormi metade do que é recomendado, né? Mas assim, eu tô com muita energia, não tô me sentindo mal nem nada. Vou tentar dormir um pouco mais cedo hoje, apesar que eu tenho que ajeitar, que finalmente eu vou fazer a mudança amanhã, né? Demorou tanto e finalmente vou conseguir me mudar. Mas assim, a energia tá muito alta e tem que estar transmutando sempre, né? Seja fazendo exercício, fazendo uma luta, estudando. Eu acho que no meu caso funciona muito mais fazendo exercício. A transmutação funciona muito mais ali trabalhando o corpo, exaustando o corpo, do que estudando com a mente ali, exaustando a mente, né? Minha energia não se esvai tanto assim quando eu tô só estudando. Eu preciso fazer alguma coisa, é, é, musculação, preciso puxar ferro, preciso fazer. Pelo menos a musculação já me deixa, já trabalha essa questão da energia. Então, é isso. O que eu queria dizer, a diferença da semana passada para essa semana foi absurda. Eu não esperava, eu não esperava que seria assim tão diferente, né? Essa questão da apresentação, de tirar essa timidez, de ter funcionado, conseguir ali ver todos os assuntos veio na minha cabeça do jeito que eu pensava. Eu não treinei tanto para o que eu ia falar, mas na hora fluiu muito bem, foi tudo tranquilo e funcionou. É isso. O importante é que funcionou e eu tô muito feliz com isso. Isso tá me motivando muito a continuar na prática. Então, por hoje é isso. Vamos ver aí, né? Não sei quando eu vou postar um próximo vídeo aí com áudio, não sei. Mas hoje me deu vontade de gravar e aí eu, quando tenho vontade, eu gravo, posto e é isso. Até a próxima.